Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto, programa Clube do LCA. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que é super relevante, um tema bastante interessante, mas que ainda é pouco discutido no contexto prático, que é a influência da fadiga nas lesões do ligamento cruzado anterior. Você já parou para pensar quantas lesões acontecem nos minutos finais de um jogo, de uma partida, ou no final de uma sessão intensa de treinamento? Isso talvez não seja uma coincidência. E hoje eu vou mostrar para você o porquê disso. Primeiramente, é importante a gente entender o que é uma fadiga e como ela afeta o nosso corpo. A fadiga não é só o cansaço. Ele é um estado fisiológico em que o sistema neuromuscular perde a capacidade dele de gerar uma força e controle com qualidade. E quando isso acontece, é um problema, para falar a verdade. O corpo começa a gerar compensações. A biomecânica, ou seja, a qualidade dos movimentos, muda e o controle motor piora. Além disso, o nosso tempo de reação já não fica mais o mesmo. Ele começa a ficar um pouco mais lento e a gente começa a reagir a comandos de maneira mais devagar. O tempo de reação acaba aumentando um pouco. E aí que mora o perigo. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Sabe quando o atleta começa a aterrissar com menos controle ou pisa de uma forma meio desorganizada depois de um movimento de sprint? Isso pode ser o início de um cenário de maior risco para lesão. Inclusive, boa parte dos atletas que rompem o ligamento cruzado anterior dentro do futebol são atletas de defesa. Estou gravando esse episódio um dia depois da confirmação da lesão do atleta Rodrigo Eli, zagueiro, defensor da equipe do Grêmio. Mais um caso de um defensor que rompeu a lesão do LCA. E por que isso acontece em muitos atletas de defesa? Tem vários estudos que mostram que são os atletas mais afetados. Os atletas de defesa precisam reagir a movimentos do seu adversário. E se o tempo de reação, se a fadiga está alta, isso é um grande problema que acaba tendo uma propensão maior a uma lesão de ligamento cruzado anterior. Mas o que de fato a ciência nos mostra sobre isso? Vamos lá. A gente tem estudos experimentais que demonstram que após a indução de uma fadiga, os atletas passam a apresentar padrões de movimentos mais arriscados, como aumento do valgo dinâmico, menor pico de flexão do joelho, perda de controle postural e atraso na ativação muscular. A gente tem, por exemplo, alguns estudos aqui que mostraram que após fadiga, mulheres jovens apresentam maior valgo dinâmico durante aterrissagens. Além disso, verificaram que a fadiga altera a biomecânica de salto, principalmente em membros inferiores, obviamente. E esses achados são associados a mecanismos típicos de lesão do ligamento cruzado anterior. Mas por que então isso importa na prevenção e na reabilitação desses atletas? O que a gente faz com esse tipo de informação? Primeiro, se você trabalha com prevenção, precisa incluir avaliação de treinamento com fadiga, precisa fazer esse indivíduo treinar de maneira fadigada, precisa colocá-lo de maneira exposta a movimentos, entre aspas, perigosos, mesmo sob situações de fadiga. O movimento bonito, aquele movimento biomecanicamente adequado, só sob situações de autocontrole, não vai nos dizer muita coisa. Testes funcionais sobre fadiga, como rope testes, seguidos de agachamento, são interessantes. Simulações de jogos e circuitos que levem à exaustão controlada é importante para que a gente consiga ajustar o gesto técnico. E importante, por último, mas não menos importante, no retorno ao esporte, não basta apenas estar forte. A gente tem que estar preparado para performar sob fadiga. Aliás, é muito comum ver atletas liberados após a reabilitação porque passaram nos testes. Mas vamos lá, estavam descansados, no ambiente controlado, sem pressão de tempo, adversário. Na realidade, tudo muda. Por isso, a gente precisa colocar isso no contexto da reabilitação. Portanto, se você é fisioterapeuta esportivo, trabalha com preparação física desse tipo de atleta, fica aqui um recado e uma dica. Inclua a fadiga na sua análise e nos seus treinos. Essa é uma parte inevitável do jogo, dos esportes, e se o corpo do seu atleta não estiver preparado para isso, o risco de uma lesão de LCA aumenta. Se você é paciente, atleta, quer prevenir ou está passando por uma lesão de LCA, eu criei um programa específico para você. Eu criei o Clube Rehab, um programa específico de reabilitação especializada, 100% online e com acompanhamento individual, para que você consiga retornar ao esporte com mais confiança e, importante,
mais forte do que antes. Se você se interessou ou conhece alguém que pode se interessar, compartilhe esse episódio com ele e envie no Instagram do @clube do LCA. Vou deixar um link na descrição do episódio do nosso Instagram. Envie uma mensagem em direct com a palavra Clube Reab. Curtiu esse papo? Então compartilha com um colega que também precisa estar atento a esses detalhes. Seja você um atleta, seja você um profissional da área. Se quiser se aprofundar ainda mais sobre o tema, não deixe de acompanhar o nosso Instagram que está na descrição do episódio. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.